Por que mais e mais arquitetos e engenheiros vêm deixando a profissão? Eu não estou falando isso porque eu ouvi falar. Eu estou falando isso porque eu estou vendo e de pessoas muito próximas a mim, colegas bem próximos. Engenheiros, calculistas que tinham nome, que já construíram uma carreira, são pessoas até mais velhas do que eu. Arquitetos que também já são mais velhos do que eu, até têm mais tempo de carreira do que eu e também desistiram. Profissionais que estão entrando em estado de depressão, ansiedade, então nem se fala. E depressão e ansiedade é algo muito sério. Eu falo isso porque eu sou um exemplo de ansiedade. Eu tenho esse problema, que é uma coisa que apareceu lá quando eu era criança, já isso vem com a gente. Nessa situação atual de incerteza constante que nós vivemos, isso só vem se agravando em todos, independentes inclusive de serem arquitetos ou engenheiros. A questão é que muitos fatores, ou melhor, 3 principais fatores, levaram a configuração de arquitetura e engenharia para esse formato atual de desemprego, dificuldade de colocação no mercado e etc. Um deles foi a corrupção. Corrupção, que ficou aqui instalada no Brasil durante 30 anos. Muitos dos meus alunos dos cursos do meu canal estão na faixa etária entre 25 e 34 anos. É uma faixa etária que não conheceu um Brasil antes da década de 80. Essa configuração, essa formatação ruim, ela começou em meados da década de 80, onde começou todo um esquema e um aparelhamento do Estado em função da corrupção. E quem foram os principais profissionais protagonistas nessa configuração de corrupção? Nós, arquitetos e engenheiros. Sabem por quê? Porque o principal cenário da corrupção nesses 30 anos que se passaram, nessas 3 décadas aqui no Brasil, foi o canteiro de obras. Foram as obras públicas a principal fonte de dinheiro para os corruptores. Só que obras públicas, licitações, não acontecem sem assinaturas de arquitetos e engenheiros. Nada acontece de obra pública sem esses 2 profissionais. Então, esses corruptores precisaram, obviamente, angariar esses profissionais, aliciar, é o termo certo, esses profissionais para esse tipo de esquema que durou nessas 3 décadas. Quem já nasceu no meio desse turbilhão pensa que a coisa sempre foi assim. Nunca foi assim. Antes disso tudo começar, arquitetos e engenheiros ganhavam muito bem. Acabavam de se formar, às vezes antes de se formar, já tinham emprego e eu peguei ainda essa fase. Eu peguei um final dessa fase. Justamente quando eu estava me formando, a coisa já estava começando a mudar, mas eu ainda peguei o final dessa fase, aonde eu escolhia onde eu trabalhava. Aonde eu simplesmente chegou uma época que eu tinha 2 trabalhos ao mesmo tempo, um de manhã e outro à tarde. Eu arrumava trabalho para colegas minhas, para vocês verem como a situação era diferente. O meu pai, ele já estava trabalhando em uma multinacional antes de se formar. Faltavam 6 meses para ele se formar, ele já estava empregado. Então, pessoal, a coisa, vocês aí que são mais novos, eu tenho 55 anos, vocês aí que têm entre 25 e 35 anos, que não pegaram essa fase, acreditem, isso já foi assim um dia onde arquitetos e engenheiros eram extremamente valorizados. Então, o que aconteceu? O que isso fez com o arquiteto e engenheiro? Fez com que ninguém mais quisesse contratar um arquiteto ou um engenheiro pelo seu valor técnico, pelo seu conhecimento. Simplesmente ele virou uma ferramenta necessária para se dar continuidade à corrupção dentro dos canteiros de obra pública.
Isso não ficou restrito somente às obras públicas, isso se estendeu para o setor privado. Por que se estendeu? É bem fácil de vocês entenderem. Vocês lembram aí da Lava Jato, onde grandes construtoras estavam envolvidas no meio disso. Então, essas construtoras envolvidas nisso aí, que eram as grandes financiadoras de todo esse dinheiro, de todo esse montante que comprava os políticos, eram empresas privadas, grandes construtoras no país. Eu trabalhei em uma delas e eu via isso acontecer lá dentro, tá, pessoal? Então, tudo que eu falo aqui não são coisas que eu escuto, são coisas que eu vivenciei e que eu falo por experiência própria e por ter sido testemunha de todo esse processo, ok? Então, isso se estendeu ao setor privado. Com isso, o que acontece? Arquiteto e engenheiro não precisa mais ser qualificado, ele não precisa mais ser bom. Na hora que se pede para contratar, se exige um monte de coisa, mas na verdade o que se quer do arquiteto e engenheiro é que ele assine e avalize planilhas e outros documentos que precisam ser avalizados para que se continue o saque aos cofres públicos. Com isso, arquiteto e engenheiro deixaram de ser arquitetos e engenheiros e passaram a ser só uma ferramenta necessária para a corrupção. Esse foi o primeiro grande fator. O segundo fator foi que a nossa profissão ela é tão lucrativa. Engraçado, né? As pessoas estão deixando ela e não têm noção do quanto ela é lucrativa. Nós podemos ganhar muito dinheiro com projetos e obras. Eu vivi a minha vida inteira ganhando dinheiro com projetos e obras. E de um tempo em diante, já muitos anos atrás, eu comecei por conta própria e não mais em empresas. Bom, é tão lucrativa a nossa profissão que ela está sendo, eu quero arrumar até um termo certo para falar isso aí, ela está sendo tomada, elas estão ocupando o nosso lugar. E essas pessoas que estão ocupando o nosso lugar são pessoas que nunca frequentaram uma faculdade nem um dia sequer e não investiram um centavo do que nós investimos para chegar onde nós chegamos. São empreiteiros que simplesmente pegam obras e não têm qualificação para isso, mas ficam ricos. Gente, não falta obra. Só que onde eu moro tem obra em cada esquina que eu vou. Mas a maioria delas está na mão de empreiteiros sem formação. Só que esses empreiteiros só conseguem dar continuidade nisso aí, só conseguem pegar aquilo que é nosso para eles, porque encontram arquitetos e engenheiros que estão aí desesperados por falta de emprego e de dinheiro, que aceitam assinar lá a responsabilidade técnica para que esse empreiteiro possa dar entrada lá no órgão público na legalização de todo esse processo. Esse é o segundo fator que ocorre, que está fazendo com que arquitetos e engenheiros fiquem desempregados e sem trabalho. E o terceiro fator é o total desconhecimento da sociedade para que serve o arquiteto e engenheiro. É isso mesmo que vocês escutaram. As pessoas não sabem, muitas não sabem, pessoas com boa formação, tá, pessoal? Não estou falando de gente que assim tem pouco conhecimento, não. Pessoas com boa formação não sabem para que servem arquiteto e engenheiro, não sabem a diferença entre um e outro. Eu já cansei de ser questionada por clientes que me perguntaram para que serve o arquiteto, afinal, o que é que você vai fazer? Para que serve o engenheiro? Qual que é a diferença entre vocês? Cansei já de ouvir essa pergunta. Então, esse desconhecimento das nossas funções e das nossas atribuições também gera uma enorme escassez de trabalho, porque as pessoas simplesmente acham que contratando aquele empreiteiro lá sem formação não vai fazer a menor diferença do que se ele contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer seu projeto ou a sua obra. Percebem isso? Por exemplo, o médico, ele tem uma atribuição muito bem definida, todo mundo sabe para que serve o médico. O advogado tem uma função muito bem definida, todo mundo serve para que serve um advogado. Mas é impressionante que o arquiteto e o engenheiro, apesar de ser uma das profissões mais antigas da humanidade, a arquitetura e a engenharia, as pessoas desconhecem para que nós servimos. E foi por isso que em 2017
Eu mudei o foco do meu canal, que então era só para publicar os meus trabalhos, parei de fazer isso e comecei os meus primeiros vídeos, se vocês forem olhar lá em 2017, são explicando para que serve o arquiteto, qual é a diferença entre arquiteto e engenheiro, por que eles são necessários. Tudo isso eu comecei a explicar porque eu vi a quantidade de perguntas que chegavam em mim de clientes a esse respeito. Então, esses 3 fatores são os causadores dessa configuração atual. Só que as pessoas não percebem isso. Simplesmente elas acreditam naquilo que é dito. O mercado de trabalho está ruim. Não tem mercado de trabalho ruim nenhum. Nunca teve, não tem e nem nunca terá. Vou falar pela enésima vez. Sem arquitetos e engenheiros não existe habitação, não existem hospitais, não existem escolas, não existem estradas, não existe saneamento básico, não existem cidades. Não tem como ficar sem o trabalho do arquiteto e do engenheiro. Não tem como. E é por isso que eu comecei o ano passado, em 2020, a fazer uma série de cursos gratuitos aqui no meu canal, aonde eu começo a ensinar vocês a trabalharem nos setores que daqui para frente vai ter uma demanda cada vez maior por esses 2 profissionais. E agora a coisa ficou tão ruim, nós chegamos tão no fundo do poço que não tem mais como piorar. Agora vai precisar reverter esse processo. Por quê? Porque todas as obras que foram feitas durante essas 3 décadas de corrupção foram feitas totalmente erradas. Porque o dinheiro precisava ir para as contas bancárias dos corruptores, dos políticos. Então as obras foram feitas todas erradas. Eu vi isso acontecendo embaixo dos meus olhos. Eu lutei contra um esquema de corrupção nível estadual que tinha um ex-governador envolvido. Paguei um preço bem alto por isso, mas eu lutei contra e sozinha. E não me arrependo e nem nunca vou me arrepender, porque eu não vou aceitar que arquitetos e engenheiros virem ferramentas na mão de péssimos políticos. Jamais eu vou aceitar isso. Então, eu resolvi começar a orientar todos vocês aqui no meu canal qual é a maneira certa de trabalhar e quais são os segmentos daqui para frente com maior demanda, que é a perícia técnica judicial. O Poder Judiciário vai precisar cada vez mais de arquitetos para fazer perícias, porque essas obras todas que foram feitas erradas durante esses 30 anos, tanto a nível público quanto a nível privado, visto que o setor privado está na mão de empreiteiros sem qualificação alguma, também está saindo um monte de coisa errada. Vocês estão vendo aí a sucessão de desabamentos que nós temos um atrás do outro, de desastres na construção civil em todas as esferas. Então, eu estou preparando vocês para justamente abraçarem o mercado que está e vai estar cada vez mais com demanda de arquitetos e engenheiros, que é o Poder Judiciário, na perícia técnica judicial e nos órgãos públicos. Os órgãos públicos, os servidores concursados, não dão conta da demanda que existe dentro da administração pública. Então, cada vez mais vai se precisar contratar uma série de modalidades de formatos diferentes que a Lei 8666 e a 14133 permitem, que é por tempo determinado, enfim. Existe uma série de meios de contratar arquitetos e engenheiros sem precisar que ele seja concursado, e vai ser cada vez mais necessário. Já está acontecendo, inclusive, isso aqui no Brasil. Os órgãos públicos federais, municipais e estaduais estão cada vez mais agora contratando, porque existiam milhões de obras paradas que não tiveram continuidade, porque justamente o dinheiro tinha sido desviado e muita coisa para se fazer para que esse país possa melhorar. Então, esses 2 setores cada vez mais vão precisar de arquitetos e engenheiros. E é por isso que eu dou cursos nesses 2 segmentos. Entendeu? Vocês conseguem compreender? Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Bom, e para finalizar, para completar, eu resolvi criar um mega combo treinamento, onde eu já falei aqui num vídeo, onde eu coloquei todos os meus cursos incluídos nesse mega combo treinamento e todos os materiais didáticos incluídos nele. Por quê? Que é para vocês terem a chance de fazer um mega treinamento onde todos os cursos
pagos estão incluídos, onde todo o material didático pago está incluído por um preço bem menor. Só um desses cursos que está dentro desse mega combo treinamento é o curso de gestão de obras, só ele custa R$400. Ele tem muito material didático, são mais de 50 elementos didáticos. É o curso de gestão de obras e perícia, onde vocês aprendem toda a parte de gestão de obras e perícia avançada, onde vocês aprendem a avaliar cada caso de perícia separadamente e aprendem a montar cada laudo separadamente. Dentro desse mega combo treinamento tem esse curso, só esse custa R$400. Então, fazendo um somatório de tudo que vocês gastariam se vocês fossem comprar todo o material didático e fossem fazer todos os cursos pagos que eu tenho para vocês poderem realmente ficar formados e se destacarem no mercado e virarem esse jogo de uma forma inteligente, vocês gastariam por baixo R$1.000. Nesse mega combo treinamento, vocês vão ter que investir somente R$250. Então, pode parcelar no cartão em 12 vezes. Então, isso é uma maneira que eu encontro de poder realmente começar a formar uma equipe de arquitetos e engenheiros de destaque no mercado. Porque, pessoal, para mudar essa configuração, não esperem governo, não esperem por ninguém. Só nós podemos mudar isso. E isso tem que ser mudado de forma inteligente e com muita estratégia. E a estratégia vem aí com as redes sociais que estão aí disponíveis para a gente usar e poder alcançar o mercado. E nesse curso, nesse mega combo treinamento, também está incluído aí também o curso de marketing digital que eu dou também para poder orientar vocês como vocês vão formatar as redes sociais. Ok, pessoal? Então é só vocês entrarem na minha loja virtual svoccursos.net, que está lá o mega combo treinamento por R$250 e está lá o descritivo com tudo que está incluído dentro desse curso. Inclusive, se você aí já é meu aluno, já está assistindo aí algum dos meus cursos, o curso de perícia, por exemplo, que tem aqui no YouTube gratuito, não conseguiu ainda comprar a apostila porque está sem dinheiro, nesse mega combo, a apostila do curso de perícia está incluído. Nesse mega combo, a apostila do curso de licitação, que é dado aqui no YouTube, está incluído entre todos os outros materiais didáticos. A minha principal missão agora é ajudar arquitetos e engenheiros, visto que eu já passei muito sufoco na vida. Mas é que eu cheguei num ponto que eu atuo em segmentos diferentes por conta de muita experiência e por conta de não ter me limitado somente ao meu conhecimento técnico da profissão. Quando eu vislumbrei que isso não era suficiente, saber e conhecer a minha profissão, eu precisava ter outros conhecimentos, precisava ter estratégia para trabalhar. Foi a partir daí que eu comecei realmente a conseguir alcançar o sucesso. E é tudo isso que eu quero passar para vocês nesse mega combo treinamento, porque nesse mega combo treinamento não terão só as videoaulas gravadas e o material didático, terão também as aulas ao vivo dentro da plataforma do curso, ok? Então isso aí tem vagas limitadas, corre lá, já compra o seu, porque a gente já vai começar isso agora com a primeira aula ao vivo em dezembro, lá dentro da plataforma do curso, ok, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo. E um recado para vocês, dia 26 de novembro, às 19 horas, eu vou fazer uma live aqui no meu canal do YouTube. Vai ser a primeira live que eu vou fazer. Eu já participei de inúmeras lives, mas sempre de outras pessoas que me convidavam. Vai ser a primeira live minha. Então eu conto com o apoio de vocês e nós vamos falar sobre isso que nós estamos falando hoje aqui nesse vídeo, com relação ao mercado de trabalho do arquiteto e do engenheiro, como isso tudo veio parar, veio ficar dessa forma. Vamos falar de uma forma mais detalhada. Então, eu conto com a sua presença e o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Eu espero vocês lá dia 26 de novembro, às 19 horas. E espero vocês também no Mega Combo Treinamento, porque vai ser a primeira turma de arquitetos e engenheiros de destaque que eu vou formar. Nesse curso, vocês vão ter 4 certificados. Um de perícia, outro de licitação, um de gestão de obras e o outro de marketing digital. Bye, bye!